Oi pessoal, eu sou o Antônio Hélio Silva e estou aqui na intenção de fazer alguns vídeos, esse é o primeiro, para transmitir às pessoas aquilo que eu venho aprendendo ao longo da minha vida. Apenas para me qualificar, eu quero dizer que eu sou casado, tenho 3 filhos, estou aposentado atualmente, mas trabalhei 40 anos como juiz de direito, não é? E fiz vários cursos, vários na área de psicologia, de autoconhecimento e autotransformação, e venho então procurando achar o caminho da minha evolução espiritual. E eu acredito que passei a conhecer um pouco deste caminho. E esse pouco que eu passei a conhecer, estou me sentindo na obrigação de procurar passar isso para mais pessoas. Eu não posso ficar com isso só para mim. Eu acho que me fez muito bem esse aprendizado, esse caminhar ao longo da minha vida, e porque eu desde os 10 anos eu venho procurando entender Deus, né, a nossa missão. Na minha época, por exemplo, a religião falava muito em pecado. Eu fui criado na religião católica e inclusive estive internado num colégio de irmão marista por 4 anos, né, onde nós tínhamos aula de religião todos os dias, missa de madrugada, de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, todo dia, e a gente era obrigado a aprender os evangelhos, a estudar o Novo Testamento. Então, mas aí a maneira como eu senti na época, né, talvez não entendesse, principalmente essa questão de pecado, Deus castiga. Então eu procurei sempre entender isso, né, e aonde eu busquei em várias filosofias, várias culturas, várias religiões, eu fui pegando um pouquinho de cada coisa para formar a minha convicção, meu modo de entender as coisas, entender esse caminhar em direção a Deus, não é? Então, eu acho que, eu entendo que o meu caminho que eu formei para mim é um caminho simples, está baseado na simplicidade, mas que tem um raciocínio, que tem uma lógica, pelo menos para mim, e eu quero passar esta lógica, esse entendimento para vocês, não é? Quem sabe vocês vão conseguir aproveitar alguma coisa disso. Porque tudo que eu vou dizer, eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes, não é? Só que eu vou tentar, da minha maneira, colocar isso em um outro contexto, de uma outra forma. Então seria uma forma bem simples e bem prática para a gente entender o que nós somos, né, quem somos, a nossa origem, não é? Que nesse primeiro momento eu estarei falando sobre a nossa origem. E aqui no Ocidente, nosso livro sagrado é a Bíblia, não é? E principalmente o Novo Testamento. Eu estarei fazendo citações também do Antigo, embora seja significativo a gente ter realmente alguma coisa, algum mestre, algum avatar, como Jesus, como Buda, e Maomé, e muitos outros avatares que nós já passaram aqui neste planeta, na Terra, e sempre nos deixando ensinamentos que realmente podem nos ajudar a nos levar a um estado de felicidade, que nada mais é
do que encontrar a paz dentro de nós, encontrarmos o Deus que está dentro de nós. E por isso nós vamos hoje começar falando um pouquinho sobre a nossa origem. A nossa origem, quer dizer, está representada na Bíblia, lá no Gênesis, né? Para poder facilitar justamente a compreensão da nossa origem. Então nós temos lá que Deus nos criou da seguinte maneira. Primeiro, ele criou o nosso corpo. E esse corpo veio do limo da terra. Ele veio, então, da matéria, não é? Mas esse corpo estava inanimado, ele não tinha vida. Então, para Deus, para dar vida a este corpo, ele deu um sopro nesse corpo. E aí ele passou a viver. Então, essa simbologia, essa representação bíblica, né, do Gênesis, eu acho importante para a gente facilitar o entendimento, que aliás é a finalidade da Bíblia, do ensinamento bíblico, né? Então, aí nós o corpo só passou a ter vida após o sopro divino, não é? Então, porque o que acontece é o seguinte, a parte material veio da terra, não é? Do limo da terra, e vai voltar para a terra. Nós vamos morrer um dia e essa matéria que vai voltar de onde ela veio. Mas a nossa parte espiritual, essa não morre, essa é imortal. Por quê? Porque é parte de Deus. É uma energia divina que está num corpo. E chamamos essa energia divina de alma, de espírito, né? E outras nomenclaturas que filosofias e religiões dão. Então, essa parte nossa, essa parte divina que está dentro de nós, por isso é que nós temos que aceitar que Deus está dentro de nós. Então, essa parte divina é imortal. Essa não morrerá. Ela não teve começo e não terá fim. Não teve começo, porque Deus não teve começo, não vai ter fim. E como ela é parte de Deus, então essa parte também nossa, que é a nossa alma, não terá fim. E não teve começo. Não é? Ela vem de longa data, com Deus, sempre ligada a Deus. Não é? E é por isso que nós somos todos irmãos. Por que nós somos todos irmãos? Porque no fundo, na essência, nós somos iguais. Nós somos divinos. Nós somos parte de Deus. E Deus está em todos. Daí a necessidade de nós respeitarmos os nossos irmãos. Não é? Não fazermos julgamentos, não fazermos críticas, não fazermos condenações, porque na essência nós somos divinos, nós somos iguais. Agora, essa outra questão, essa outra parte nossa de sermos diferentes, porque somos indivíduos, cada um é um, mas isso cada um é um não na essência, não na parte espiritual. Cada um é um na sua formação, na formação de sua personalidade. E essa personalidade, para ser formada, ela recebeu vários incentivos, vamos dizer assim. Quando nós nascemos, a nossa mente, a nossa personalidade traz também coisas de nossos antepassados e também coisas já que vêm desde que essa alma existe. Ela traz alguma coisa para aprender, porque cada um de nós temos essa vida para aprender alguma coisa. Nós estamos aqui, a nossa finalidade de estarmos encarnados aqui neste planeta é realmente podermos aprender
e voltar para Deus. Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar isso para vocês, mas nós voltaremos com outros vídeos, né? Esse é o primeiro, e gostaria que vocês fizessem pergunta, questionassem o que não entendessem, ou quisessem colocar a sua maneira de pensar para a gente poder trocar ideias, né? E aí a gente aprofundar, quem sabe, a partir de uma pergunta ou a partir de uma colocação diferente ou igual ou parecida, é que nós vamos então melhorando o nosso relacionamento no sentido de que o nosso aprendizado cresça cada vez mais para que nós possamos realmente nos conhecer e nos conhecendo, nos transformar. É isso por hoje. Então, eu me despeço, desejando tudo de bom para vocês. Que Deus os abençoe e proteja, hoje e sempre. Obrigado.